E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu lhes trago uma abertura que é perfeita para você que tem menos de 2.000 de rating, tá buscando aí um repertório bacana para você conseguir alcançar os tão sonhados 2.000. Eu lhes trago uma abertura que é muito difícil de enfrentar, ela tem temas bem claros, bem fáceis de jogar, e eu tô falando, é claro, do Gambito Greco, que vem da nossa querida italiana. Você provavelmente já viu ou já enfrentou esse Gambito. Ele é perfeitamente jogável também em alto nível, no entanto, as armadilhas geralmente quem cai é a galera abaixo dos 2.000, tudo bem? Vamos lá. Jogador de brancas começa com o peão em E4, seu adversário joga E5, cavalo em F3 coloca pressão no peão da casa de E5, cavalo em C6 defende o peão, e nós temos bispo em C4, que é a abertura italiana. Tudo normal até aqui. O jogador de pretas tende a jogar bispo em C5, que transfere aqui para Dioco Piano, o jogo calmo, e o jogador de brancas vai para a linha principal da Dioco Piano. Essa daqui é a posição mais comum em nível amador, então eu tenho quase certeza que todo mundo que está vendo esse vídeo já viu ou já jogou essa linha específica, já jogou contra, né? Em algum momento da sua jornada do xadrez é muito natural que você vai experimentar com a italiana, ela é extremamente popular. E o jogador de brancas aqui gostaria de jogar o lance C3. Por quê? O lance C3 ele é interessante por duas razões. Primeiro, é um lance que domina completamente o cavalo do nosso adversário. Veja que o cavalo não pode avançar. Ele não tem mais a casa de D4, não tem mais a casa de B4 também. Então, esse cavalo, para ter utilidade futura, vai ter que fazer algum tipo de manobra. Ou por E7, para depois jogar por G6, né? O que quer que seja, mas onde ele está, ele não vai mais ter utilidade por conta do peão. Tá? E o segundo ponto pelo qual o C3 é muito interessante é porque ele prepara um ataque central, que é o D4. A gente vai simplesmente colocar um segundo peão no centro e o oponente vai ter que jogar bem para poder gerenciar o fato de que nós estamos atacando o centro. Mais natural, o lance mais comum assim de longe, ó, jogado em 95% dos casos, é cavalo em F6, colocando um pouco de pressão no peão de E4, e a gente segue com o que a gente estava fazendo. Jogamos C3 para jogar D4, agora a gente joga o D4. O Gambito Greco, em si, é um gambito que vem através da seguinte ordem de lances. O oponente toma no centro, depois ele dá um cheque de bispo, né? Ele joga aqui, ó, bispo em B4 cheque. E o gambito, especificamente, é caracterizado por você entregar o peão da casa de E4. Então você cobra esse cheque de cavalo, permitindo então o adversário capturar o peão, já que o seu cavalo está cravado. Mas antes mesmo da gente entrar no gambito, essa sequenciazinha C3, D4, ela é uma sequência que complica um pouquinho o jogo. E o jogador de pretas nem sempre sabe gerenciar bem o centro. Então, por exemplo, jogadores amadores aqui, ó, comumente cometem alguns erros. Primeiro erro, mais simples e mais assim, óbvio, né? O adversário volta o bispo aqui. E ele pendura o peão da casa de E5, porque ele tem a ideia de que ele vai poder capturar em E4 depois. O problema é que isso daqui leva a uma posição inferior. Então, ó, D por E5, cavalo por E4, leva a uma posição onde o jogador de brancas está simplesmente ganho, porque o cavalo está meio solto, apesar de haver um ataque à casa de F2, né? Esse ataque ele não é tão potente quanto ao ataque de checkmate que nós podemos gerar. Então, o simples dama em D5 aqui é um ataque de checkmate que vai vencer o jogo. Ó, estamos ameaçando a casa de F7, o cavalo do oponente está solto, ele pode, é claro, tomar o peão de F2 de cavalo, de bispo, o que quer que for, né? Mas, ó, tomou de bispo, o cavalo está solto. Ele vai ter que defender o checkmate, obviamente, né? Fazendo roque, por exemplo, a gente toma o cavalo. Então foi um cavalo pelo roque, né? Tomou de cavalo, beleza, né? Não pode porque leva mate. Então, você tem uma posição ganha, né? O segundo erro é, você joga o D4, ele toma, você toma de volta e ao invés dele sair dando cheque, ele faz um mau gerenciamento do centro do tabuleiro. Isso também é relativamente comum, né? É muito mais comum do que o último lance, que é voltar o bispo para B6 agora. Esse é um erro bem grave. Porque o oponente não pode simplesmente ficar sem nenhum peão no centro do tabuleiro, né? Isso daqui é terrível para o jogador de brancas. Perdão, é terrível para o jogador de pretas, claro. Porque agora a gente tem total controle central que vai ser, vamos colocar assim, vai ser transformado em outras vantagens. Por quê? Com esses peões no centro, a gente consegue impedir que o oponente tenha qualquer peça desenvolvida. Então a gente chuta o cavalo com E5, digamos que o cavalo volte lá para a casa inicial, né? Agora a gente chuta o outro cavalo,
Se o cavalo vier aqui para o canto do tabuleiro, você vai ter esse cavalo preso, ó, o próximo lance já prende o cavalo. Se o cavalo volta para a casa inicial, parece que o adversário está abandonando a partida, ele perde todo o desenvolvimento dele, parece que ele está montando o tabuleiro de novo para a próxima partida, né? E se você chuta esse cavalo e o cavalo vai para alguma casa mais centralizada, a melhor coisa que ele vai poder fazer vai ser entregar a peça depois, né? Então, por exemplo, o cavalo vai lá para a casa de G4. Né? Aqui você pode simplesmente chutar o cavalo de novo, o cavalo vai lá para a casa de H6, você pode chutar o outro cavalo como nós já discutimos e ele vai ter que voltar para a casa inicial, ou ficar preso no canto do tabuleiro. Se ele vier para o canto, bispo volta, ele vai ficar preso, o adversário não tem segurança de roque, você toma o cavalo abrindo o rei dele. A posição aqui é horrível, horrorosa. Se o cavalo vier para a casa de E4, no entanto, você pode simplesmente ameaçar o cavalo e agora o cavalo está preso. Note, esse cavalo está preso, ele não tem casas, né? Nós controlamos essa casa duas vezes, essa casa de peão, essa casa de peão, essa casa de peão, aqui também. Então, dama E2 ameaça o cavalo e o cavalo está preso. D5 defendendo o cavalo não funciona porque nós podemos simplesmente tomar en passant. Então, caso o adversário volte o bispo, a ideia é simples, você vai chutar os cavalos do adversário e já vai ter uma posição vitoriosa. Isso você vai ver que é relativamente comum, principalmente se você estiver jogando ali abaixo dos 1.500. O mau gerenciamento do centro e a derrota em 5, 6 lances aqui é bem comum, por isso que essa linha é bem bacana. Isso mostra a importância de controlar o centro do tabuleiro e de manter um peão no centro do tabuleiro, beleza? Então, se até aqui você já aprendeu alguma coisa de novo, se até aqui você está gostando da maneira que eu explico, eu peço que você deixe o like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, porque os seus adversários vão receber o meu próximo vídeo. Se você não se inscreveu, o YouTube não vai te recomendar o próximo, né? Agora, vamos de fato falar um pouquinho da linha principal, quando o adversário não comete o erro. Então vamos lá, seguindo aqui a ordem de lances, né? Bispo C4, bispo C5, C3, cavalinho F6 e D4, o correto para o adversário para gerenciar esse centro de maneira inteligente é ele capturar o peão, né? Nós vamos tomar de volta, apesar de que E5 é um lance que é possível na posição. Eu prefiro, né, que a gente tome de volta. E agora o nosso adversário tem um lance que é bem inteligente. O jogador de pretas joga bispo cheque. E esse lance vem com o tempo necessário para ele poder brigar pelo centro do tabuleiro. Então, nessa posição, se você não quiser gambitar nada, se você quiser de fato manter o peão, né, e você quiser jogar essa linha, mas sem a parte do gambito, apenas para jogar essa linha e manter o peão, o inteligente para defender o peão de E4 é o lance bispo em D2, colocando tensão entre os bispos e favorecendo essa troca. Então, ó, se bispo toma, cavalo toma e você defende o seu peão central. Porque toda essa sequência veio com cheque, o jogador de pretas tem a possibilidade de colocar o peão de D5 no centro do tabuleiro, e é o lance correto, e agora temos uma igualdade. Vamos ficar com um peão no centro para cada jogador. Note que se nessa linha ele vai lá e faz o roque, que é o lance mais comum em nível amador, tudo que a gente discutiu anteriormente, que é a vantagem que o jogador de brancas tinha por ter 2 peões no centro, ainda é verdade. Você tem 2 peões no centro, você pode chutar o cavalo do adversário, se o cavalo vier para o canto ele vai ficar preso. Então, ó, cavalo em A5, bispo em D3, você está ameaçando B4, prendendo o cavalo. E todas essas ideias de mau gerenciamento do centro ainda são verdadeiras. Ele precisa trocar tudo e jogar D5. Tem que jogar de maneira inteligente aqui de pretas. Mas o gambito, de fato, é com o cavalo na casa de C3 e você está entregando o peão de E4, né? O oponente normalmente aceita o gambito, cavalo por E4 é o único bom lance por parte das pretas, apesar de que eu já vi gente aqui não, vamos dizer assim, tem um pouco de medo de aceitar o gambito e jogar um lance como o roque, ao ponto que agora as brancas têm vantagem imediata por ter 2 peões centrais. Você não deixa ele aceitar, joga bispo em G5 e no próximo lance você ameaça prender o cavalo do seu adversário, né? Então, ó, 2 peões centrais, se o seu oponente permitir que você fique com eles, vantagem imediata, beleza? Mas se o oponente aceita o gambito, cadê a nossa justificativa, certo? O que é que o jogador de brancas tem pelo peão que ele acaba de entregar? Ele tem uma posição onde o jogador de brancas está bem melhor desenvolvido do que as pretas. Agora, a ideia para as brancas é fazer o roque e entregar mais material. Se você prestar atenção, o jogador de pretas nessa posição pode capturar mais um peão se ele quiser. O cavalo está ameaçado 2 vezes, está defendido uma só. Então ele pode, né, seguir com o cavalo por peão, você toma de volta e ele pode, é claro, ganhar o segundo peão de maneira bem gananciosa. Bispo toma peão em C3.
você vai notar que está marcado como uma gafe, um erro grave. Por quê? Porque, na realidade, o jogador de pretas não entendeu que o xadrez não é um jogo de ponto. Não ganha quem tem mais peão. Ganha quem captura o rei do adversário. E nessa posição, se a gente for comparar a segurança dos reis, certo? Nós temos um rei que está no centro do tabuleiro, que não vai conseguir fazer o roque por conta do nosso próximo lance. E nós temos um rei que está perfeitamente seguro aqui na casa de G1. Então, nessa posição, o jogador de brancas tem um excelente lance que castiga a ganância do nosso adversário e vai levar à armadilha principal que a gente chama de armadilha greco, né? Por conta do gambito greco, que é o nome aqui da linha. Vamos lá, pause o vídeo e me diga o que é que você jogaria aqui de brancas para punir a ganância do seu adversário, que está agora numa posição completamente perdida. Pausou? Eu espero que você tenha pausado o vídeo e eu espero que você tenha encontrado a ideia de bispo em A3. Esse lance é brilhante, é um sacrifício de torre, porque você impede que o adversário agora consiga fazer o roque. Olha que bacana. O nosso oponente não tem como rocar no próximo lance. Então você está entregando a torre para cortar casas ao redor do rei do nosso adversário. O que acontece se ele toma a torre? Né? Que seria um erro, assim, uma gafe terrível também. Se ele toma a torre, vai vir torre cheque e agora o adversário vai perder todo o material dele se ele não for ganancioso e for levar checkmate. Esse é um cheque que ele só pode cobrir ou de dama ou de cavalo, tanto faz como ele cobre, porque ele vai perder tanto a dama quanto o cavalo na sequência. Então, tanto faz cobriu de damas, cobriu de cavalo, né? Mais natural a pessoa não querer perder a dama e cobrir de cavalo. Você claramente vai lá e toma o cavalo, né? E agora o adversário vai ter que entregar a dama. Dama por torre, bispo por dama, rei por dama e dama toma bispo. Se você notar a contagem de material, você entregou muita coisa pela dama do adversário. E você pegou os dois cavalos dele, um bispo ali no canto, né? Então, ó, o material na realidade está igual. No entanto, é questão de segurança do rei e desenvolvimento. O oponente não tem nada desenvolvido, as torres estão longe de estarem conectadas, o oponente não tem um único peão no centro e, por consequência, essa é uma posição completamente ganha. Ele não vai conseguir coordenar esse material antes de você gerar algum ataque de checkmate aqui, né? Se você for ver, essa é uma posição completamente perdida, né? O adversário não vai ter o que fazer porque é muito difícil dele coordenar esse material, beleza? Então, essa daqui é a armadilha principal, caso o adversário seja ganancioso, queira capturar um peãozinho a mais. O bispo em A3 não deixa ele fazer o roque, e aí se ele capturar a torre, ele vai perder o jogo assim de maneira imediata. Se ele não capturar a torre, né? Então digamos que o adversário aqui pense em alguma outra possibilidade. O lance comum aqui é o D6, para ele tentar fazer o roque no próximo lance. Então, ó, D6, ele ainda, é claro, tá de olho nesse torre cheque com o bispo, então a sequência não pode ser exatamente a mesma, mas a posição ela segue bem superior para o jogador de brancas. Então, pause o vídeo e pense quais os lances viáveis aqui nessa posição. Você tem 3 lances que podem ser jogados, que vão reter a vantagem para o jogador de brancas, mas tem um lance que é o mais preciso de todos, que você se aproveita da vantagem de desenvolvimento. E aí, pausou? Vamos lá, 3 alternativas possíveis. Você pode jogar bispo por F7, que é um lance que faz total sentido, e aí você tá tirando o roque do adversário e você vai recuperar o material, porque rei por F7, dama em B3 cheque, tocando o bispo do oponente. No mesmo espírito, né? No mesmo espírito, você pode jogar dama em B3, que é um lance que vem com exatamente a mesma ideia, né? Vai reter a igualdade pela mesma ideia, você vai tomar lá em F7. Apesar de que aqui, geralmente o adversário vai tomar a torre, você toma em F7, começa uma perseguição ao rei do adversário, né? E a posição também tá igual. Só que o lance mais forte, certo? Nessa posição para o jogador de brancas, é fazer mais ou menos uma mistura dos dois com tempo. Então o que é que você joga? Torre em C1. Você tira a torre com tempo no bispo do ataque. O oponente vai ter que tirar o bispo lá para a casa de A5, né? E nessa posição, a gente segue com dama em A4, que é um lance bem bacana. Estamos ameaçando agora prender o cavalo do nosso adversário, certo? O lance mais natural para ele vai ser algo como bispo em D7, porque lida com a cravada, mas agora é uma questão simples. Você chuta o cavalo, a hora que o cavalo sai, você toma o bispo do nosso adversário. Então, né, digamos, cavalo em E5 aqui é o lance mais comum, você toma o bispo aqui do nosso adversário, igualou o material, mas retém a sua vantagem, porque você ainda tem mais desenvolvimento, mais controle central, e tá tudo muito tranquilo aqui pro jogador de brancas.
brancas vencem 70% dos jogos aqui nessa posição, beleza? Agora, estamos cientes das armadilhas, estamos cientes do que acontece caso o nosso oponente seja ganancioso. Então, cavalo toma cavalo, peão toma cavalo e ele toma, né? Se ele entra nessa brincadeira toda, né? Cavalo toma cavalo, peão toma, e ele não é ganancioso, não captura aqui na casa de C3, mas sim volta o bispo para a casa de E7 para poder preparar o roque dele, a maior parte das pessoas não saberia converter essa posição, né? Acredita que a posição aqui tá igual. Só que o jogador de pretos foi lá, pegou um peão, depois voltou e tá tudo certo. Essa posição aqui agora tá completamente perdida pro jogador de pretas. No entanto, a maior parte dos jogadores aqui de brancas não vão encontrar a sequência que ganha. E não é nada intuitivo, para falar a verdade, porque parece que o jogador de pretas foi lá, tomou um peão, voltou e agora ele vai fazer o roque tranquilo. Tanto é que o lance mais comum aqui para as brancas é o lance torre em 1, aí o adversário vai em frente, joga D5, roque e tem uma posição completamente igual. Só que as brancas têm uma sequência de ataque muito bacana. Eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse encontrar o ataque para o jogador de brancas. E o nível dessa daqui é bem difícil se você já não conhecer a linha, tá? É bem difícil mesmo o ataque, mas a ideia principal é... Primeiro, começamos com o D5, é um lance bacana porque chuta o cavalo do nosso adversário, certo? Mais natural é que o cavalo vá para a casa de A5, onde ele ameaça o bispo aqui da casa de C4. E agora a gente tem o brilhantismo da posição, que é D6, sacrificando aqui o peão. Então, a ideia principal por trás desse lance é que a gente atrapalha completamente a estrutura de peões do adversário e coloca o rei dele no centro pelo restante aqui da partida. Então, vamos lá, tem muita coisa acontecendo na posição. Ele pode tomar aqui de peão, pode tomar de bispo, pode tomar o nosso bispo. Se ele toma o nosso bispo é muito simples, né? A gente toma o bispo dele, aqui na casa de E7, e o adversário tá com a dama presa, né? Se ele toma aqui o peão de dama, torre em 1, prende a dama, porque tem a cravada. A dama tá cravada ao rei do adversário. Então, cavalo por bispo absolutamente não é uma alternativa. Se ele toma de bispo, né? A gente pode jogar torre em E1, e quando o bispo volta para a casa de E7, nós podemos jogar aqui uma sequência bem bacana. A gente tem duas sequências fortíssimas, mas a mais fácil assim de converter é bispo em G5, se aproveitando aqui do fato de que está cravado. Ah, mas o adversário pode jogar F6, né? Poder ele pode, mas você pode só tomar. Olha que bacana, porque se ele toma o bispo aqui na casa de F6, nós já temos checkmate forçado. É isso aí, ele expôs demais essa diagonal. Então a ideia aqui agora é que quando esse cavalo se move, você gera uma ameaça de checkmate por conta do dama em H5. Então você pode jogar cavalo em E5, cavalo G5, né? Eu acho que cavalo em E5 é mais preciso aqui na posição. E a ideia aqui é muito simples, né? Se ele toma o cavalo, dama em H5 cheque, rei em F8, dama em F7 checkmate. Se ele não toma o cavalo, dama vai vir para H5 de qualquer jeito, né? Então é impossível para ele parar as suas ideias de checkmate. H5, peão em H5 é uma boa tentativa para poder parar o checkmate, só que a dama se envolve sem ser por H5, ela se envolve aqui por D5, ameaçando o mesmo checkmate do mesmo jeito. Torre em F8 é uma boa maneira de parar, só que agora o bispo volta e vai dar checkmate pela mesma diagonal, porque a torre parou de guardar aquele lance. Olha que bacana, hein? Isso daqui você vai jogar parecendo polmorph. Ele joga o H4, bispo em H5, torre em F7 e dama por F7. Belo, lindíssimo checkmate aqui na linha, né? Então, olha que bacana. Bispo em G5, você vai ganhar a peça, o adversário provavelmente vai tentar cobrir, né? Você toma e dá checkmate no seu adversário. Isso se ele toma de bispo. Eu falei que era uma sequência difícil, né? Você não acreditou. Mas, e se ele toma de peão, né? Parece que tá tudo certo. O seu bispo ainda tá caindo aqui. Você tem uma ideia de ataque muito linda também, né? Nessa posição. E a ideia vem com o bispo por F7. E o problema para o jogador de pretas é que você tem muitas peças que podem se envolver muito rapidamente no ataque. Você tem bispo, cavalo, dama e torre prontinhos para atacar o rei do adversário que vai ficar no centro do tabuleiro. Claramente ele vai tomar aqui em F7, né? Se ele não toma o bispo sacrificado, ele só tá correndo no centro sem nenhum tipo de, enfim, compensação material. Aqui pelo menos ele tem a peça. E aí você segue com dama em D5 cheque, o rei dele vai geralmente aqui voltar para a casa de F8, né, a casa mais natural, e agora você segue o seu ataque com ou cavalo G5 ou bispo G5. Bispo G5 vem com uma ideia bem bacana, né? Então, ó, se ele toma, você vai tomar de cavalo, se ele não toma, você tá ameaçando o cavalo que tá solto, porque ó, você tá ameaçando o bispo toma,
e depois dama toma cavalo. Então, ó, se ele joga algo aqui, tipo, sei lá, H6, né? Bispo toma e depois você toma o cavalo que tá solto e tem uma conversão bem tranquila. Se ele toma o seu bispo, você toma agora de cavalo, ameaçando aqui um belo checkmate, né? Se ele for defender o checkmate, ele vai pendurar o cavalo. Olha que bacana. Dama em F6, por exemplo, defende o checkmate, pendura o cavalo e você tem uma vantagem absurda aqui na posição. Ah, mas e se ele jogar cavalo em C6, né? O lance que segura o bispo ao mesmo tempo que tá tirando o cavalo do ataque. Bem, eu te falei que você tinha várias peças para envolver no ataque, né? Então começa a trazê-las. Torre em E1, né? Força ele a tomar aqui o seu bispo e trazer o seu cavalo pro ataque, ó. Torre de A para E1 é um pouco mais preciso, porque essa torre não tá fazendo nada, enquanto essa pelo menos já tá na mesma coluna que o rei. Então, ó, bispo toma G5, você tá ameaçando ganhar o material. Cavalo toma G5 ameaçando o checkmate. Dama em F6 aqui defendendo o checkmate. E agora você joga torre em E3 para dobrar torres e continuar o seu ataque de maneira imparável e implacável, beleza? Então, pessoal, essa linha especificamente aqui é muito bonita e vale muito a pena você lembrar. Eu recomendo até que você volte e veja as 3 sequências de novo, né? Se bispo em E7, D5, D6. Pô, se até agora nada valeu o seu like e a sua inscrição, essa daqui com toda certeza vale, né? Deixa o like, se inscreve se você quiser me apoiar, considere virar membro do canal. Por apenas R$5 você consegue acesso a vídeos exclusivos que eu faço com o maior carinho, beleza? Agora a gente fala da linha principal de fato. E isso nos leva agora à linha principal, que é o que o nosso adversário deve jogar, tá bom? Então vamos estudar o que é que o oponente precisa jogar para manter a igualdade. Então, ó, a partir da posição do gambito, certo? A gente tem aqui a posição do gambito, cavalo por E4 e roque. Qual é o lance correto? Já vimos que cavalo por cavalo, apesar de ser jogável, né? Se o adversário souber gerenciar o centro do tabuleiro, então a ideia para eles, para jogar isso, teria que ser algo do gênero, né? Que aí ia manter mais ou menos a igualdade, você toma o bispo, ele toma o seu bispo e tudo mais. O lance que é correto, de fato, e é o lance que é jogado, que a gente aprende na teoria para jogar contra o gambito greco, é o lance bispo toma cavalo. Esse lance é melhor, né? Aí agora a gente toma de volta o bispo e se a gente quiser algum tipo de armadilhazinha, né? Então, ó, peão toma bispo aqui de volta, né? Você tem as armadilhas que funcionam caso o adversário seja ganancioso e tome aqui, né? Então, ó, o adversário vai ser ganancioso, você vai ter aquele tipo de armadilha toda porque o rei do adversário tá no centro. Dama em 1, você já ganha aqui o cavalo, já fica numa posição muito tranquila. No entanto, bispo toma cavalo sendo o lance correto, a maior parte dos jogadores toma aqui de peão, e eu não recomendo esse lance, tá? E a maior parte dos jogadores de preta joga o lance correto D5 com tempo no bispo, e depois de, sei lá, bispo em B5 aqui, por exemplo, a gente geralmente vai para uma posição onde o jogador de pretas não tem absolutamente nenhum problema e ele segue tendo um peão a mais. Tá? Então, o que a gente quer nessa posição é o caos. E o lance que introduz uma dose de caos bem saudável e bem bacana é o lance D5. Olha só que bacana. Você não tá tomando de volta o material, você tá com uma peça a menos. Só que, quando você avança o peão para D5, você tá ameaçando a segunda peça do seu adversário. Olha só, o bispo dele tá ameaçado e o cavalo dele tá ameaçado também. Então, ele não consegue salvar as duas peças. Certo? Ele não consegue salvar as duas peças. Eu já vi o pessoal falando, pensando, né? Ah, eu já vou perder uma peça de qualquer forma, então é melhor eu sair tomando um peão. E jogar algo como bispo toma peão de B2. Esse é um erro terrível, porque depois de bispo toma peão de B2, o cavalo dele ainda tá caindo, né? Só que agora você também tem uma pressão absurda aqui no rei do adversário. O rei dele ainda tá no centro do tabuleiro, né? Se ele tira esse cavalo aqui que tá caindo, você ainda tem esse outro cavalo para pressionar, você tem 10 de torre em E1, né? E o oponente aqui não tem segurança nenhuma de rei, ele não, enfim. O cavalo geralmente volta aqui para D6 com um tempinho no bispo, só que já tá caindo, por exemplo, o peão da casa de G7, ameaçando capturar a torre aqui do adversário. E a gente tem uma posição muito simples e muito superior. Então esse D5 abre muita margem para o erro. Esses erros, é claro, a gente explora com uma certa facilidade, porque a posição ela tá bem caótica, mas o jogador de brancas é que tem o rei seguro, o jogador de pretas é que tem o rei no centro, mas a gente tem que estudar os dois lances possíveis que são bons lances. Então, ó, ele tem o cavalo e o bispo ameaçado. O primeiro lance correto é salvar o bispo, então ele volta o bispo para casa de F6, certo? E você poderia tomar o cavalo. Só que o lance mais forte para o jogador de brancas nessa posição é
torre em 1, pegando o cavalo que está mais centralizado. Novamente a gente introduz uma dose de caos, porque novamente ele tem 2 peças ameaçadas e ele não consegue salvar as 2. Então, ele só pode salvar o cavalo que está ameaçado aqui na casa de C6, então o lance natural é cavalo em E7, você toma o cavalo em E4, e o adversário nessa posição, por exemplo, pode jogar D6 e roque, né, na ordem que ele preferir. Mais comum é D6 para impedir esse avanço e depois o oponente fazer o roque. Então ele joga D6 e depois ele vai fazer o roque. Nessa posição, se você chegou nessa posição jogando contra alguém, eu acredito que você está jogando contra um cara muito forte, né? Para o jogador de pretas já chegar nessa linha, nessa posição, pelo menos uns 1.800, 1.900, 2.000, às vezes até mais, ele tem. Porque foram vários lances precisos que ele teve que fazer. Então eu já vou admitir que você consegue se lembrar de uma linha, né? Que é bem bacana, que eu tô roubando do Levon Aronian. O lance principal para o jogador de brancas nessa posição é o lance bispo em G5. Olha, essa posição ela já foi jogada por mestres um total de 118 vezes. E bispo em G5 foi jogada dessas 118, 105 vezes. E é o lance principal e é o lance que assegura a igualdade. O lance que eu vou sugerir para você é um lance que o Levon criou, né? O Levon Aronian, para quem não sabe, é um grande mestre armênio que hoje em dia joga pelos Estados Unidos. O cara tem quase 2.800 pontos de rating, no auge ele tinha 2.790 pontos de rating, alguma coisa do gênero, e é o lance torre em F4. Pô, esse lance é muito bacana. O que é que você tá fazendo? Você tá ameaçando tomar o bispo e arregaçar a estrutura de peão do adversário. Melhor lance para ele fazer o roque, você toma o bispo e beleza, o rei dele fica completamente aberto e essa posição agora se joga sozinha. Você vê, você tem várias ideias, você tem ideia de bispo em H6, você vai fazer um levantamento de dama, então ó, dama em D4 é bacana, você já vai bater no peão da casa de F6, bispo em H6 bate na torre, bispo em B5 bate na torre de novo, e se o oponente não tomar cuidado, por exemplo, tem muita coisa caindo, o peão de F6 está caindo, né, a depender do que ele joga aqui nessa posição. O melhor lance para ele nessa linha é entregar de volta a qualidade com torre em E5, permitindo que você tome a torre para dar uma consertada na estrutura de peões dele. No entanto, o lance mais comum é bispo em D7, né? Você toma em F6 e vai dar checkmate. Aqui o checkmate é inevitável e você tem uma posição ganha, tá? Às custas do Levon Aronian. Quando a gente joga o torre em F4, pode ser que o oponente fique com medo, né, do sacrifício e jogue algo como cavalo em G6. Vem com o tempo na torre e ao mesmo tempo a dama protege o bispo. Nessa linha, é provável que a gente tenha aqui uma repetiçãozinha de lances. E se por um acaso ele defender de bispo ao invés de voltar ao cavalo, bispo em G5 é a sequência lógica, botando pressão na peça cravada, né, e cravando o bispo, a dama dele aqui na sequência. E a gente tem ainda uma posição bem igual, beleza? Então, essa daqui é a linha na qual o adversário entende o que está fazendo e ele volta o bispo para F6. Outra ideia possível é cavalo em E5. Então, ó, vamos voltar aqui para essa posição. O oponente tomou de bispo, cavalo, você avançou o peão e agora ele tem um bispo e um cavalo que estão caindo. Lembra que eu falei, ou ele salva o bispo ou ele salva o cavalo? Beleza, ele pode querer salvar o cavalo. Então ele joga cavalo em E5. Nessa posição, o que ele certamente está esperando é que você vá tomar o cavalo e ele vai voltar tomando de bispo e ele fica com uma peça inteira a mais, né? Não é o que a gente faz. O cavalo está ameaçando o nosso bispo também. Então, talvez o que ele espere é que você volte o bispo aqui. Mas um lance correto e simples para jogar aqui na posição é peão toma bispo. Quando ele toma o nosso bispo, dama em D4 dá um duplo nos cavalos. E nós temos aqui também uma posição igual. O adversário faz o roque, dama por cavalo, o oponente volta o cavalo com o tempo na dama, né, algo como dama em F4, e temos novamente uma posição igual, onde o jogador de brancas tem mais peões no centro e o jogador de brancas tem uma vantagenzinha de desenvolvimento. Isso daqui é caso o nosso adversário jogue bem todos os 12, 13, 14 lances aqui da abertura, ele tá jogando tudo a linha top da teoria, e aí a gente tem que ver que se ele joga alguma coisa diferente, você tem que saber castigar, beleza? Então, esse vídeo provavelmente ficou um pouco maior do que eu esperava que fosse ficar, mas eu espero que tenha sido instrutivo aí para você que tá querendo adicionar essa arma ao seu repertório. Um abraço, pessoal. Deixa um like no vídeo se você gostou. Até a próxima.